Olá, continuamos com o módulo 2 do treinamento EAD Maker. No vídeo anterior, nós criamos um formulário simples de cadastro de clientes. Neste vídeo, vamos criar um formulário um pouco mais complexo, envolvendo um relacionamento em tabelas. Vamos criar um cadastro de pedidos, envolvendo clientes e produtos, e a quantidade de cada produto. Vamos lá? Bom, aqui no Maker, nós vamos criar um novo formulário, e esse formulário vai se chamar Pedidos. Na conexão principal, sem fonte de dados inicial definida. Nesse formulário de pedidos, deixa eu ajustar aqui o tamanho do formulário, nós vamos ter uma informação em que iremos selecionar quem foi o cliente que fez esse pedido. E nós já fizemos um cadastro de cliente na aula anterior, então eu vou reaproveitar esse cadastro utilizando o nosso gerenciador de objetos. Está aqui. Vou pegar o formulário de cliente, basta clicar no formulário, segurar e arrastar em direção a um outro formulário. Eu consigo abrir esse formulário em alguns formatos dentro desse formulário que eu selecionei. Vou mostrar isso em execução. Então, por exemplo, eu pego esse formulário cliente e basta que eu arraste ele para dentro do formulário de pedidos. Quando eu soltar aqui, eu posso abrir esse formulário de algumas formas. Pode ser uma lista dinâmica, pode ser uma grade, pode ser um subform ou pode ser um botão também. Eu vou escolher lista dinâmica, que é a primeira opção, e ele monta um drop-down do cadastro de cliente, já com todas as propriedades necessárias para o cliente já preenchidas, e é um drop-down já pronto para exibir os clientes. Ok? Tem também um botão do lado do drop-down, que vai dar acesso ao próprio cadastro do cliente. Então, em execução, eu poderia cadastrar novos clientes também sem problemas, através desse botão ali. Bom, então já consigo aqui selecionar o cliente que fez o pedido. Agora eu preciso salvar a data desse pedido. Eu vou criar aqui agora um caixa de texto. Que eu vou chamar de data. E, além da descrição, eu vou preencher novamente a propriedade de conteúdo, escolhendo o conteúdo data. Bom, então já sei quem foi o cliente, já consigo demonstrar na hora do cadastro quem foi o cliente que fez o pedido, qual foi a data daquele pedido, e agora eu vou criar uma estrutura aqui embaixo que me permita selecionar múltiplos produtos e a quantidade de cada um desses produtos que foi sugerida, que foi solicitada por esse cliente neste pedido. Então eu vou criar para isso um componente chamado grade. Vou fazer ela ocupar mais ou menos todo o espaço restante aqui embaixo do formulário. Tá? Bom, então está aqui a estrutura do meu formulário. Agora essa grade que está por enquanto em branco, eu tenho que montar de forma que eu consiga exibir produtos a serem vinculados a esse pedido. Bom, então vou dar duplo clique agora nesse componente. Um clique duplo no componente grade, e aí o Maker faz uma sugestão para que eu crie um formulário para dar origem a essa tabela, a esse cadastro, que nesse caso aqui pode ser chamado de itens, seria os itens do meu pedido. Então aqui eu vou criar um formulário chamado de itens. Itens do pedido, para ficar mais claro. Então aqui eu vou ter itens de cada pedido. Eu vou clicar aqui em OK. Então, eu estou criando um outro formulário chamado itens do pedido. O formulário de pedidos continua lá em criação, eu não perdi o formulário ainda, ele se mantém lá ainda em standby, E eu vou montar aqui o itens do pedido para que o que eu montar aqui é que vai dar origem àquela grid de pedidos de produtos, ali embaixo no cadastro de pedidos, tá? Bom, e no pedido o que eu preciso possuir aqui de campos? Eu preciso ter um outro drop-down, mas para eu poder selecionar um produto, então eu digo quem é o produto que ele quer selecionar para aquele item do pedido e digo a quantidade que ele solicitou. Então, eu preciso criar agora uma lista dinâmica, tá? Eu não posso reaproveitar como eu fiz com o cadastro do cliente, porque nós não criamos ainda o cadastro de produto, então não tenho como reaproveitar aqui. Então, eu criei o componente lista dinâmica manualmente e agora eu vou editar a descrição dele, chamando de produto. Tá? Então, tem uma lista dinâmica de produto. Eu vou colocar ele mais centralizado aqui. E esse formulário não precisa ser desse tamanho, pode ser um pouco menor. Bom, e aí eu tenho que indicar a quantidade que ele solicitou. Então, eu digo que ele solicitou tal produto em X quantidade. Então, a quantidade, eu vou colocar outra caixa de texto, que seria um input aqui.
Descrição vai ser quantidade. E já que quantidade você representa com um número, né? Então eu vou limitar o conteúdo a ser digitado nesse componente, ó, para ser um conteúdo numérico. Pronto, então montei aqui o formulário que vai dar origem a essa grade de itens do pedido. Agora eu vou salvar esse formulário, Ctrl S. E aí o Maker vai fazer mais uma sugestão, né? Dessa vez a sugestão para criar a tabela de itens do pedido, né? Mas com uma observação aqui, ó. Produto, ele está sugerindo que coloque inteiro, né? Só que para que eu consiga criar essa relação aqui, eu preciso ter o cadastro do produto, né? A tabela criada, para conseguir fazer o vínculo, né? Ou seja, para isso aqui ter garantia no banco de dados, integridade relacional, é necessário haver uma chave estrangeira, né, de produto, IT produto apontando para a tabela de produto, que ela não existe ainda. Então eu vou cancelar antes de salvar isso aqui. Vou aproveitar o próprio componente lista que está em branco, ó, dar um duplo clique nele. E aí eu vou criar um formulário para ser o cadastro de produto. E aí sim, quando eu for salvar o pedido, eu poderei fazer o relacionamento entre itens do pedido e produto. Então isso aqui eu vou chamar de produto, já que é o cadastro do produto. E aí, no cadastro do produto, eu preciso do código do produto e do nome. É suficiente aqui para o nosso exemplo aqui. Então, eu preciso ter duas colunas, né? O código e a descrição. O Maker ele sempre faz a sugestão de tabela já adicionando a chave primária, que seria o código. Então, eu vou aproveitar essa sugestão e vou colocar só o campo referente à descrição, né? O nome do produto, e o próprio Maker já vai adicionar o campo chave, que seria o ID. Então, eu vou criar apenas um componente aqui na tela. Eu vou chamar isso aqui de produto. Pronto. E agora eu vou pressionar Ctrl S para salvar o formulário de produto. Ele vai sugerir criar uma tabela de produto, tá? Essa tabela, ele sugeriu CM produto com ProID e produto, que é o nome. Ou seja, ele sempre sugere o código. Eu não cheguei a criar essa coluna com código, mas ele sempre sugere essa coluna. Então eu vou executar para criar a tabela de produto. Então, tabela criada, já vinculada ao formulário. Agora eu já consigo, inclusive, testar esse formulário, né? Pelo preview aqui, ó. Executar o formulário. Vou cadastrar aqui alguns produtos, ó. Opa. Teclado. Pronto, cadastrei aqui alguns produtos, ó. Cadastrei o mouse, teclado, monitor e fone de ouvido, tá? Então fiz aqui com cadastro de 4 produtos para a tabela de produto. Então vou fechar aqui o preview e vou fechar o formulário de produto. Bom, quando eu criei esse formulário de produto, né, para iniciar a criação, eu fui através do componente lista dinâmica que estava vazio, né, o componente produto que a gente criou manualmente. Então, como eu criei a partir do componente, quando eu salvei lá, ele já ajustou todas as propriedades do componente lista dinâmica produto, né, de acordo com a tabela de produto que eu criei. Então, todo o vínculo já foi feito aqui, as propriedades, o que é o campo-chave, o botão para abrir o cadastro de produto, e também ele redimensionou de acordo com o tamanho do campo, né, descritivo, o primeiro descritivo que ele encontrou, que foi o nome do produto, tá? Então, ele já está pronto para poder exibir nesse drop-down os produtos cadastrados. Então, agora sim eu posso salvar itens do pedido. Então, Ctrl S. Ele vai sugerir criar outra tabela chamada itens do pedido, com o código do item, que ele sugere sempre de forma automática, né? O código do produto e a quantidade. Agora, se a gente for aqui no DDL, ó, dá para ver que além de criar a tabela e além de criar a sequence, que é responsável pela autonumeração, né? no caso das tags do Postgres, ele vai em um segundo momento fazer um alter table, ó, vai alterar a tabela para adicionar uma constraint. A constraint é do tipo foreign key, tá? E vinculando a coluna ProID lá no cadastro do produto. Então, com isso, eu estou garantindo a integridade relacional entre as tabelas, né? Entre itens do pedido e produto. Eu vou executar aqui para criar a tabela. Ok, tabela de itens do pedido criada. Eu vou fechar o formulário. A grade também já está pronta. Por quê? Porque eu criei aquele formulário de itens do pedido a partir do componente grade que estava vazio. Então, quando eu salvo lá, ele já entende que é esse formulário que vai dar origem à grade, já monta todas as propriedades.
E agora sim eu posso salvar o pedidos. Ó. Ctrl S para salvar o cadastro de pedidos. E aí ele faz a sugestão, ele sugere criar outra tabela, tabela de pedidos, com o código do pedido, com o código do cliente e a data. E aí o código do cliente é um vínculo com a tabela de cliente. Portanto, isso se traduz em uma chave estrangeira, uma foreign key, né? Vinculando a tabela de cliente. Então, também garantindo a integridade relacional aqui. Eu vou executar, ele vai criar a tabela de pedidos. Pronto. Quando eu salvei, vem essa mensagem de confirmação, porque eu estou criando um formulário de pedidos, tá? E dentro dele eu coloquei uma grid. Quando eu mandei salvar esse formulário, ele está entendendo que essa grid é um subcadastro de pedidos. Está correto, realmente é isso. Então, já que é um subcadastro, ele está sugerindo que nós adicionemos um campo chamado PedID, ou seja, o código do produto, né, dentro da tabela de itens, para que eu consiga descobrir para qual pedido aquele item pertence. Então eu preciso que isso realmente seja feito, eu vou pressionar sim para ele criar esse relacionamento, e aí todo o subcadastro, o relacionamento 1 para muitos, está criado agora. E para testar, eu vou aqui em visualizar, e vamos fazer um teste aqui. Ó. Vou cadastrar um novo pedido, eu seleciono quem é o cliente, vamos ver aqui, está pegando pelo CPF do cliente, né? Não tem problema, a gente ajusta isso aqui, vamos lá. Está pegando pelo CPF, mas aqui é o cliente Eric Farias. Aqui eu coloco a data. E aqui eu consigo adicionar produtos, ó, monitor, mouse. E ele pediu também um teclado. Pronto, e clique para gravar. Ok? Cadastrei um produto para Eric Farias, estou vendo o CPF dele aqui, mas se eu precisar ver aqui o nome, não o CPF do cliente, não tem problema. Basta eu voltar aqui no formulário de pedidos, ó. O campo de listagem, ele selecionou o CPF, tá? Eu posso vir aqui na consulta do componente, lista dinâmica. Eu posso marcar aqui o campo nome, ao invés do campo CPF. E aqui eu vou selecionar o campo nome, ou seja, o campo descritivo da lista será o nome e o campo chave, o valor real do componente, será o ID. Basta um salvar aqui, dar um visualizar de novo. E agora está exibindo já o nome, tá, do cliente que fez aquele pedido. Então, eu consegui representar aqui a relação de 1 para muitos, né, de forma rápida aqui, muito simples. Eu criei todo o relacionamento, toda essa relação de 1 para muitos. Consigo também editar os registros. Ó. Digamos que ele não pediu um só, ele pediu 2 mouses. Consigo excluir. Então, ele não pediu teclado. Então, consigo já garantir todo esse subcadastro com essa grid e já vinculada a esse cliente. Por exemplo, se eu for para um novo pedido, ó, eu vou selecionar um segundo pedido para o mesmo cliente Eric Farias. Ou melhor, vamos fazer um segundo pedido para um novo cliente que não está cadastrado aqui ainda. Basta eu clicar aqui do lado e cadastrar o novo cliente então. Então, vou cadastrar aqui Maria Gomes da Silva. Data de nascimento de Maria. Um CPF aqui. Então, CPF qualquer aqui. Sexo. E vou cadastrar, então cadastrei Maria Gomes, agora temos 2 clientes, né? Eric Farias e Maria Gomes. Eu vou fechar aqui, quando eu voltar já passa a exibir Maria Gomes da Silva. Eu coloco a data do pedido e digamos que o pedido dela foi apenas um fone de ouvido. E já consigo cadastrar as informações desse pedido. Ó. No dia que eu navego para o próximo pedido, mostra os dados de cada pedido. Então, todo o relacionamento já está garantido, está funcionando corretamente, de forma muito simples. Então, criamos essa tabela, essas tabelas que se relacionam. Né? Não só criamos o protótipo, as telas, mas também já criamos toda a estrutura no banco para armazenar isso. Ok? Esse é o assunto dessa aula. Até a próxima.